Bem-vindo, meu amigo ou minha amiga. Se inscreva neste canal se você curte esses relatos e comenta aí de qual cidade você me assiste. O sol nasce torto neste Maranhão de agosto. Sempre foi assim. E eu, que já vi mais de 500 agostos acordar do mesmo jeito, com aquele vermelho rasgando o horizonte, feito ferida aberta, aprendi que não adianta esperar que o dia comece diferente só porque você quer. O dia começa como ele quer, e você vai junto ou fica para trás. Me chamo Jonas Pereira da Costa, 59 anos, costas que rangem antes mesmo de eu colocar o chinelo no chão de cimento frio. Não tenho muito mais que isso para apresentar. Não sou homem de conversa longa, de história enfeitada. Sou homem de fazer o que precisa ser feito e calar o que dói. Aprendi esse jeito de viver cedo, com o pai, que era ainda mais fechado que eu, e que foi embora sem me ensinar muita coisa, além de aguentar. A fazenda se chama Boa Esperança, nome que meu avô colocou e que nunca me pareceu muito verdadeiro. São 63 alqueires de terra vermelha, pasto magro, mata ciliar perto do riacho, que seca nos meses de estiagem e que transborda nos meses de chuva, como se o próprio céu estivesse se vingando de alguma coisa. Tenho um curral com 8 cabeças de gado. Uma horta que sobrevive mais pela teimosia dela mesma do que pelo meu cuidado. 2 galinhas velhas que ainda botam ovo de quando em quando, como favor. E um cavalo baio, velho e teimoso como eu, que chamo de trovão. Não porque seja rápido, que não é, mas porque quando ele relincha de madrugada parece que o céu caiu. O trovão vale mais que meu banco inteiro, que, para ser honesto, está quase zerado faz uns 3 anos. Não tenho mulher. Tive. Marlene se chamava. Tinha o cabelo preto e o riso fácil e a paciência que eu nunca tive. Ficou 15 anos tentando fazer esse casamento funcionar e um dia acordou, olhou para mim, olhou para essa terra e foi embora sem gritar, sem bater porta. Só pegou a mala e disse, quietinho, que não aguentava mais amar alguém que não sabia receber amor. Nunca soube responder a isso. Ainda não sei, não tenho filho, tive um. Marcos, 3 anos e 4 meses de vida, cabelo loiro igual ao da mãe, olhos escuros igual aos meus. O riacho levou numa tarde de fevereiro, enquanto eu consertava cerca no fundo da propriedade e Marlene tinha ido ao vilarejo. Não foi culpa de ninguém, ou foi culpa de todo mundo. Nunca conseguimos decidir. E talvez tenha sido isso que nos separou de vez. Não a perda em si, mas a impossibilidade de dividir ela sem se destruir junto. Não costumo falar sobre o Marcos. As palavras não chegam nem perto do que ficou. Então aprendi a viver no silêncio. No rangido da casa velha de madrugada, no barulho dos grilos enchendo a noite, no vento batendo na janela de madeira da sala, no cheiro de terra molhada depois que a chuva passa. Aprendi que um homem sozinho precisa de muito pouco para continuar. Basta o amanhecer chegar, o gado precisar de água, a cerca precisar de remendo, o dia precisar de alguém que faça o que ele exige. Eu aguentava. Era o único talento que eu tinha cultivado de verdade. A rotina era simples e dura como pedra. Acordo às 5. Esquento o café no fogão a lenha, como o pão que assei na véspera ou que fica duro do dia anterior. Tanto faz, não sou homem de reclamar de pão duro. Dou água para o gado antes que o sol esquente. Conserto o que quebrou no dia anterior. Olho o pasto, olho o riacho, olho a cerca. Almoço sozinho à mesa de 4 lugares, onde só um lugar tem marca de uso. Descanso 15 minutos porque as costas pedem. Volto ao trabalho até o sol baixar. Jantar simples. Depois, fico sentado na varanda no banco de madeira que meu pai fez, olhando o céu enorme do interior, que aqui parece maior que em qualquer outro lugar do mundo, talvez porque não tenha prédio nenhum cortando o horizonte. Até o sono chegar, ou até eu cansar de pensar. Penso muito quando estou sozinho. Penso nos erros que cometi. Nas palavras que não disse, nas mãos que não segurei quando deveria.
Penso no Marcos, que teria hoje 25 anos, e fico tentando imaginar como ele seria. Se teria o riso da Marlene ou o silêncio do pai. Penso na Marlene, que dizem ter casado de novo numa cidade de Goiás e que parece ser feliz. E fico aliviado e magoado ao mesmo tempo, que é um sentimento que não tem nome certo. Era essa a minha vida, repetida, cansativa, silenciosa e honesta, pelo menos isso. Pensei que fosse um bezerro preso no arame. Era começo de tarde, sol de agosto queimando feio, aquele calor seco que gruda na pele e não larga nem quando o vento bate, poeira vermelha em tudo, no chapéu, no suor do pescoço, na manga da camisa desbotada. Eu vinha do fundo do pasto, cabo de enxada no ombro, trovão atrás de mim com aquele passo preguiçoso que é marca dele, quando vi a silhueta pequena encostada na porteira de madeira da entrada. Parei. Cerrei os olhos contra o clarão. Não era bezerro nenhum. Era uma menina, descalça, vestido de algodão rasgado na barra, com manchas de terra avermelhada que eu conheço bem. A mesma terra da estrada que passa em frente à propriedade. Cabelo escuro, comprido, grudado de suor na testa e nas bochechas. Devia ter uns 12, 13 anos, mas tinha uma postura estranha para uma criança naquela situação. Ereta, controlada, como se tivesse decidido que não ia desabar independente do que acontecesse. O que me parou de verdade foi o jeito que ela olhava para trás. Não era o olhar de quem está perdida e espera alguém vir buscar. Era o olhar de quem espera que algo ruim apareça a qualquer momento. Alerta, assustado. O olhar de bicho que aprendeu que o perigo vem antes de você ver de onde. Me aproximei devagar, que é o jeito que aprendi a me aproximar de tudo que está com medo. Você está perdida? Perguntei. Ela me encarou por um tempo longo, avaliando, decidindo. Meu nome é Ana, ela disse por fim. Não me perguntou se podia entrar. Não pediu água, comida, ajuda, só disse aquilo, o nome, como se fosse o único argumento que tinha, o único passaporte disponível. Eu olhei para ela, olhei para a estrada vazia atrás, olhei para o céu que já começava a ficar alaranjado do lado do poente. Entra, eu disse. Vou fazer café. Ela hesitou um segundo. Depois passou pela porteira. Dentro de casa, aqueceu rápido a comida que sobrou do almoço. Feijão, arroz, um pedaço de carne seca. E coloquei na mesa sem cerimônia. Ela sentou. Comeu. Comeu com aquela fome contida de quem não via comida faz tempo, mas de uma forma que me chamou a atenção desde o primeiro momento. Segurava o garfo diferente. Certo. Com a elegância involuntária de quem cresceu com mesa posta todos os dias. Nos 3 dias que se seguiram, fui notando outras coisas. Falava palavras que eu precisava pensar para entender. Escrevia com letra redonda e firme, que descobri quando pegou um pedaço de papel para anotar algo. Fazia conta de cabeça mais rápido que eu, e eu não sou burro de número. E tinha mãos delicadas, com unhas que já tinham sido cuidadas, com aquelas marcas de gente que nunca trabalhou na terra e cujos calos, os poucos que tinha, eram novos demais, da fuga recente. Tudo nela dizia uma coisa, e a boca dela dizia outra. Não fiz perguntas naqueles primeiros dias. Não era meu jeito. Mostrei onde ficava o banheiro, onde ficava o quarto que era do Marcos e que eu guardava arrumado, sem saber muito bem por quê. Como se a ordem naquele cômodo pudesse guardar alguma coisa que já tinha ido. Dei a ela o lençol menos velho que eu tinha. Ela dormia com a porta encostada, nunca totalmente fechada. Eu entendi, sem precisar perguntar. De noite, deitado na minha cama, ouvia o barulho da casa velha e pensava num sentimento esquisito que não sabia nomear. Não era preocupação, exatamente. Não era desconforto. Era mais como quando você está acostumado com o silêncio total e, de repente, tem o som de outra respiração no espaço e percebe que o silêncio estava pesando mais do que você admitia.
No quarto dia, fui ao vilarejo vender ovos. São 32 quilômetros de estrada de terra até Barra do Corda. E eu faço esse caminho de mês em mês, às vezes menos. Não sou de cidade, não gosto de movimento, de gente olhando, de conversa de calçada. Vendo o que tenho, compro o que preciso e volto antes que o sol esquente de vez. No bar do seu Zé, que fica perto da feira, a televisão estava ligada num volume absurdo, como sempre. Geralmente nem olho. Deixo o barulho passar por mim como o vento que não pede licença. Mas a foto me parou no meio do passo. Era ela, mais arrumada, vestido bonito, cabelo penteado, olhando para a câmera com aquela mesma postura ereta que eu tinha notado na porteira. Mas era ela, sem dúvida nenhuma. O locutor falava rápido. Filha de empresário desaparece no interior do estado. Família oferece recompensa, qualquer informação. Não ouvi o valor na hora. Só vi quando seu Zé apontou para o cartaz colado na parede, ao lado da televisão, que eu não tinha notado quando entrei. O valor era real, mais dinheiro do que eu ganharia em 3 anos trabalhando feito o que trabalho. Dinheiro suficiente para reformar o telhado que pinga, para comprar gado, para quitar a dívida com o banco que já me mandou carta 2 vezes esse ano, para nunca mais passar aquele aperto de fim de mês que eu já aprendi a engolir seco, mas que dói do mesmo jeito. Uma ligação. Era só uma ligação. Voltei para a fazenda em silêncio, o caminhão velho batendo em cada buraco da estrada, a poeira vermelha entrando pelas frestas da janela que não fecha bem. Fiquei o caminho inteiro olhando para a estrada e pensando numa coisa que meu pai me disse uma vez, que eu nunca soube ao certo se era sabedoria ou desculpa. Jonas, homem pobre não tem o luxo de ser bonzinho. Quando entrei pela porteira, ela estava na horta, de joelhos na terra vermelha quente, tentando plantar feijão do jeito errado, muito raso, grão muito perto do outro, mas com um sorriso no rosto que eu não esperava ver. Um sorriso de criança que por um momento esqueceu que tinha algo para fugir. Parei na beira da horta, tirei o chapéu, respirei fundo. Seu nome não é Ana. Ela congelou. A mão parou no ar com o punhado de terra. Por um segundo ela não se mexeu, não respirou, não fez nada. Depois os ombros afundaram devagar, com aquele peso específico de quem estava segurando uma coisa muito grande há tempo demais e acabou de largar. Virou para mim. Os olhos já marejando, mas a voz firme. O senhor vai me entregar. Não era pergunta. Me conta primeiro, eu disse. E sentei no chão da horta, do lado dela, que é um negócio que um homem das minhas costas não faz por qualquer motivo. E ela contou. O nome era Helena, filha única de um homem poderoso, empresário do agronegócio, com fazendas e influência política espalhadas por 3 estados. A vida que ela tinha era bonita por fora e sufocante por dentro. Escola particular, roupas caras, viagens e nenhuma liberdade. Nenhuma. O pai decidia tudo. Com quem ela podia falar, o que ela podia vestir, que futuro ela ia ter. E o futuro que ele tinha decidido era mandá-la para a Europa estudar em colégio interno. Não pelo bem dela, mas pela imagem, pela narrativa, pela filha perfeita que completava o portfólio de homem bem-sucedido. Ela disse não. Ele não estava acostumado com essa palavra vindo dela. Fugiu com a ajuda de um funcionário antigo, homem bom que trabalhava na propriedade do pai há anos e que viu o que acontecia por trás das aparências. Mas o funcionário desapareceu dias depois. Helena não sabia como, não sabia onde. E ela ficou sozinha, com pouco dinheiro, sem celular, sem documento, andando de carona em carona, se escondendo em postos de gasolina e em beiras de estrada, até chegar aqui, até parar na minha porteira. Como se a vida tivesse escolhido esse lugar de propósito. Fiquei em silêncio depois que ela terminou. Olhei para a terra vermelha entre meus dedos. Pensei no Marcos, pensei no valor do cartaz, pensei na dívida do banco.
Pensei em quantas cercas eu poderia consertar, em quantas cabeças de gado poderia comprar. Pensei no jeito que ela tinha sorrido de joelhos na horta, por um momento livre. Feijão plantado muito raso não vinga. Eu disse por fim. Precisa ir uns 3 dedos fundo. E precisa de espaço entre um e outro, senão brigam pela mesma água. Ela me olhou sem entender. Pode me ajudar a fazer certo? Eu completei. Ela entendeu. E abaixou a cabeça depressa para esconder que estava chorando. Ficamos os dois na horta até o sol baixar, plantando feijão do jeito que precisa ser plantado. Naquele dia, eu não fiz nenhuma ligação. Os carros estranhos começaram a aparecer 3 dias depois. Primeiro um, preto, vidro fechado, devagar demais para a estrada de terra, rápido demais para ser curioso. Depois outro. Depois homens a pé, perguntando no vilarejo, batendo de fazenda em fazenda com foto na mão. Seu Antônio, meu vizinho mais próximo que mora a 7 quilômetros, passou aqui para me avisar, olhando para mim com um jeito que eu conhecia, parte curiosidade, parte aviso. Jonas, estão procurando alguém por aí? Estão pagando bem por informação. Sei, eu disse. Obrigado. Ele ficou esperando mais. Não dei. Helena ficava mais quieta a cada dia, passava horas olhando pela janela de madeira da sala, checando a estrada, encolhendo toda vez que ouvia motor de longe. O medo dela era físico, dava para ver no corpo, no jeito que os ombros subiam, na forma que os dedos fechavam sem querer. À noite, eu ficava na varanda mais tempo que o costume, ouvindo. A fazenda tem um silêncio específico depois das 10 da noite. Os grilos, os sapos no riacho, o vento nas árvores do cerrado, o rangido da casa velha assentando. Aprendi a ler esse silêncio ao longo dos anos, a saber quando ele está certo e quando tem alguma coisa errada dentro dele. Na noite de quinta-feira, o silêncio estava errado. A tempestade fechou tudo primeiro. Veio rápido, como as tempestades do Maranhão vêm, sem aviso decente, com o céu fechando em 20 minutos e a chuva chegando pesada, grossa, raios riscando de um horizonte ao outro. A luz acabou na primeira descarga. Fiquei no escuro com um lampião de querosene, ouvindo a chuva entrar pelas telhas que precisam de troca há 2 anos, escorrendo pelo assoalho de madeira. Foi quando ouvi o motor. Lento, perto da porteira. Apaguei o lampião antes mesmo de pensar. Falei baixo, sem grito. Helena, vem comigo. Agora. Ela veio, descalça, com o vestido que usava de dormir, sem perguntar nada. O medo já tinha ensinado a ela que quando um adulto fala agora, com aquele tom, você vai sem questionar. Levei ela pelo corredor escuro, saí pela porta dos fundos, atravessei a lama da chuva até o galpão. Escondi ela atrás dos sacos de ração, no canto mais fundo, coberta com a lona de rafia que eu uso no trator. Não faz barulho, eu disse. Não importa o que você ouça. Voltei para casa. Fiquei parado na janela da frente no escuro total, olhando pela fresta da madeira. O carro tinha parado perto da porteira. 2 homens desceram. Traziam lanternas. Andavam pelo acostamento da estrada, iluminando a cerca, o capim, a entrada da propriedade. Falavam baixo entre si. Não dava para ouvir as palavras com a chuva batendo no telhado. Ficaram uns 10 minutos ali, varrendo tudo com as lanternas. 10 minutos que pareceram 1 hora inteira. Depois, um deles olhou direto para a janela da casa. Eu não me mexi, não respirei. Ele olhou por um tempo, depois falou algo para o outro. Eles voltaram para o carro. O carro foi embora devagar pela estrada de terra, as luzes sumindo na chuva. Fui buscar Helena no galpão. Ela estava com os joelhos no peito, abraçando as próprias pernas, olhando para mim com os olhos arregalados. Estava molhada do caminho que fizemos. Estava tremendo, não de frio, que em agosto no Maranhão não existe frio, mas daquele tremor que o medo deixa no corpo depois que passa. Levei ela de volta para dentro. Aqueci água no fogão a lenha para fazer chá. Sentei do lado dela à mesa.
Foi então que ela pegou minha mão. Não disse nada. Só pegou com aqueles dedos finos e segurou. E sussurrou, sem perceber, olhando para o fundo da mesa. Obrigado, pai, não falou para mim. Falou para si mesma, ou para o medo, ou para o escuro. Mas eu ouvi. O nó na garganta subiu com uma força que eu não esperava. Era antigo aquele nó. Tinha o tamanho e o peso de um menino de 3 anos e 4 meses que o riacho levou numa tarde de fevereiro e que eu não conseguia plantar feijão na horta sem pensar. Não disse nada. Deixei ela segurar minha mão até o chá ficar pronto. Mais tarde, quando ela dormiu, saí para a varanda e fiquei no banco de madeira que meu pai fez, olhando a chuva parar e o céu abrir aos poucos, deixando aparecer as estrelas, uma de cada vez. E chorei do jeito que eu choro, sem barulho, sem movimento, só a água descendo pelo rosto de um homem velho que aprendeu que segurar o choro não serve para nada, que ele volta sempre. Chorei pelo Marcos, chorei pela Marlene, chorei pelos anos de silêncio e chorei também por aquela menina dormindo no quarto do filho que eu não pude ver crescer. Descobrimos o resto aos pedaços. Helena foi me contando mais coisas ao longo dos dias, como quem desembrulha algo com cuidado, porque o papel em volta ficou colado de tanto tempo dobrado. O pai estava sendo investigado. Corrupção em licitações, pressão ilegal sobre comunidades rurais para tomar terra, desvio de verbas em projetos agrícolas. Helena tinha ouvido conversas, tinha visto documentos, sabia coisas que ele precisava que permanecessem escondidas. Ela não era só filha, era testemunha. E o desaparecimento dela, que na narrativa pública era tragédia de família sofrida, era, na verdade, conveniente. Uma testemunha que desaparece para o exterior, numa escola longe, controlada, incomunicável, resolve vários problemas ao mesmo tempo. Quando finalmente vieram de forma oficial, vieram numa manhã de sol, com carro de vidro escuro e advogado e o pai junto, de terno claro, com aquele jeito de homem que nunca aprendeu que dinheiro não é a mesma coisa que razão. Desci a escada da varanda e fui até ele devagar. "O senhor sabe com quem está falando?" ele disse. A voz era calma, acostumada a que o volume baixo seja suficiente para intimidar. "Sei", eu disse. "Conheço seu tipo há muito tempo. Terra vermelha igual a essa tá cheia de gente que seu tipo comprou ou pisou. Mas aqui você não compra nada." Ele olhou para mim como quem olha para coisa que não merece resposta. Foi então que Helena saiu pela porta da frente. Parou na varanda. Olhou para o pai. E eu vi acontecer naquele segundo uma coisa que eu nunca tinha visto nela. Ela não baixou o olhar, não encolheu o ombro, não recuou nenhum centímetro. "Eu não volto", ela disse. A voz era firme, clara, de quem praticou aquelas palavras muitas vezes e finalmente estava na hora de usá-las de verdade. "Helena", o pai disse com aquele cuidado controlado de quem está com raiva, mas sabe que tem plateia. "Eu não volto", ela repetiu, "e eu vou contar tudo o que sei. O que aconteceu depois não foi rápido nem arrumado, que a vida real raramente é. Foram semanas de processo, de depoimento, de proteção providenciada por autoridades que levaram a sério o que Helena tinha para dizer. O pai teve seus problemas. Mais do que imaginou que teria, porque Helena lembrava de mais coisas do que ele calculava que ela lembrasse. Ela foi morar com uma tia em São Luís. Tia Vera, mulher pequena e brava que eu nunca conheci, mas que Helena descreveu como a única pessoa da família que sempre tratou ela como gente, não como patrimônio. O dia que ela foi embora foi dia de semana comum. Sol forte, poeira vermelha, trovão no pasto fazendo nada como sempre. Eu ajudei ela a colocar o pequeno saco de roupa no carro que a tia mandou. Ficamos na porteira sem saber o que fazer com os braços. Ela me abraçou primeiro, forte, com aquele jeito de quem abraça com o corpo inteiro, não só os braços. "O senhor foi o primeiro adulto que me tratou como pessoa", ela disse, com a voz abafada no meu ombro. Eu coloquei a mão nas costas dela, devagar. "Vai bem", foi tudo que consegui dizer.
Ela foi. O carro sumiu na estrada de terra, levantando a poeira vermelha que ficou no ar por um tempo, depois que o motor já não dava mais para ouvir. Voltei para dentro. Sentei à mesa. O pão do dia anterior estava duro, como sempre. O café tinha esfriado. As 4 cadeiras estavam onde sempre estiveram, 3 delas sem uso. Fiquei olhando para a horta pela janela. O feijão que plantamos juntos estava crescendo. Pequeno ainda, mas direito, com espaço entre uma muda e outra, como precisa ser. Pensei numa coisa que nunca tinha pensado dessa forma antes, que talvez aguentar não fosse o suficiente. Que talvez existisse uma diferença entre sobreviver e viver que eu tinha ignorado por anos demais e que ela, aquela menina que apareceu descalça na minha porteira olhando para trás, tinha escancarado essa diferença para mim sem querer. Eu tinha passado anos guardando o quarto do Marcos arrumado, guardando a dor dentro, sem dar a ela lugar nenhum para ir, guardando o silêncio como se fosse proteção, quando era na verdade só mais um tipo de prisão, diferente da dela, mas prisão do mesmo jeito. 5 anos depois, uma caminhonete branca parou na porteira numa manhã de outubro. Ela desceu diferente, mais alta, mais segura, com um jeito de andar que não olhava mais para trás. Tinha estudado direito, tinha construído uma história que era dela, não do pai. Tinha criado, com parte do patrimônio que herdou legalmente após o escândalo, um instituto para acolher crianças e adolescentes em situações de vulnerabilidade. Crianças que, como ela, precisavam de um lugar onde adultos as tratassem como pessoas. E queria que o primeiro espaço de apoio do Instituto fosse aqui, nessa terra vermelha, nessa fazenda pequena demais para dar lucro e grande demais para abandonar. Ficamos os dois na varanda por um tempo longo, olhando a propriedade, o pasto, o curral, o riacho que brilhava lá no fundo, a horta que eu ainda cuidava todo dia. Aqui parece que a vida cabe, ela disse. Eu concordei sem falar. O telhado ainda pinga quando chove. O trovão ainda relincha de madrugada como se o céu tivesse caído. A mesa ainda tem 4 cadeiras, mas ultimamente mais de uma delas tem marcas de uso. E eu aprendi, mais tarde do que devia, mas não tarde demais, que às vezes o destino não manda o que você pediu, manda o que você precisava. Que às vezes você encontra alguém perdido na porteira, no escuro, olhando para trás com medo, e pensa que vai salvar essa pessoa. Mas é você que estava perdido, e era você que precisava ser encontrado. Outubro chegou com cheiro de chuva antes da chuva. Eu conhecia esse cheiro. Qualquer homem que passou tempo suficiente no cerrado aprende a reconhecê-lo. Aquele aroma úmido e verde que sobe da terra seca antes mesmo de a primeira nuvem escurecer o horizonte, como se o chão soubesse antes do céu o que está por vir. É um cheiro de promessa, de coisa que vai acontecer, de mudança que ainda não tem forma, mas já tem cheiro. Estava consertando o portão do curral quando a caminhonete branca apareceu na curva da estrada de terra. Parei o que estava fazendo. Não porque reconheci o carro. Não reconheci, não era carro que eu conhecia. Parei porque tinha aquele jeito de devagar intencional, de quem procura um endereço específico e quer ter certeza antes de entrar. Na estrada que passa em frente à Boa Esperança, carro devagar geralmente é perdido ou procurando alguma coisa. Aprendi a distinguir um do outro ao longo dos anos. O perdido para e pergunta logo. O que está procurando fica olhando antes de decidir. Esse ficou olhando. Tirei o chapéu. Passei o antebraço na testa, recoloquei. O sol de outubro, às 9 da manhã, já estava sério, com aquela intenção de queimar que o mês de outubro tem, diferente do agosto seco e do setembro de rajadas. Em outubro, a luz muda de qualidade, fica mais dourada, mais pesada, como mel derramado no horizonte. A caminhonete parou na beira da estrada, do lado de fora da porteira. A porta do motorista abriu, e eu reconheci pelo jeito de descer.
Não pela caminhonete, não pelo cabelo diferente, não pela roupa, que era simples, calça jeans e camisa branca de algodão, nada de extravagante. Reconheci pelo jeito que os pés tocaram o chão. Firme, sem hesitação, com aquela segurança de quem sabe exatamente onde está pisando e escolheu pisar ali. Helena. 5 anos tinham passado. 5 anos de outubro, de agosto, de fevereiro, de chuvas e secas e cercas consertadas e silêncios noturnos. Ela tinha agora 18 anos, quase 19. Tinha saído daqui com 13 e um saco pequeno de roupa que cabia numa mão. Ficamos nos olhando por um segundo, que durou mais que um segundo. Ela sorriu primeiro, e naquele sorriso eu vi alguma coisa que não tinha visto quando ela partiu. Não alívio, não gratidão, não a fragilidade de quem está sendo salvo. Era outra coisa. Era o sorriso de quem chegou porque quis, porque escolheu, porque tinha algo a fazer num lugar que significava algo. Era o sorriso de alguém que pertence. Seu Jonas, ela disse, cruzando a estrada em direção à porteira. Helena, eu disse, e foi assim que começou o outubro que mudou o que ainda precisava mudar. Ela ficou aquela primeira noite. Não tinha planejado ficar, disse. Tinha vindo para conversar, para propor, para ouvir o que eu achava. Mas a conversa foi longa e o sol foi embora rápido, e quando olhamos para o relógio, já era hora em que voltar para São Luís não fazia sentido nenhum. Fiz arroz, feijão, carne de panela que eu tinha colocado cedo no fogo. A mesa de 4 lugares estava, como sempre, com apenas um lugar com marca real de uso. A cadeira da cabeceira, a que eu ocupo desde que meu pai ocupava, desde antes de eu nascer. As outras 3 ficavam lá com aquela presença silenciosa, de coisas que esperam sem saber que estão esperando. Helena sentou na cadeira da esquerda, que era onde Marlene sentava. Eu percebi isso e não disse nada. Comemos em silêncio por um tempo, que é o silêncio confortável de gente que já dividiu silêncio antes e sabe que ele não precisa ser preenchido. Lá fora, os grilos faziam o barulho deles, o vento mexia nas árvores do quintal, trovão relinchava uma vez no pasto, hábito velho dele, como se precisasse confirmar que ainda estava lá. Como ele está? Ela perguntou, ouvindo o relincho. Velho, eu disse, mas teimoso, igual ao dono. Eu olhei para ela. Ela estava com os olhos no prato, mas o canto da boca dobrado num meio sorriso. 5 anos te fizeram engraçada, eu disse. 5 anos me fizeram muita coisa, ela respondeu. E aí levantou os olhos e me olhou de frente com aquela seriedade jovem que ela sempre teve, que era mais velha que a idade dela, desde quando apareceu na porteira. Me fizeram crescer de um jeito que eu precisava crescer. Me fizeram entender coisas que eu não tinha vocabulário para entender antes. O quê? Ela ficou em silêncio um momento, mexeu no arroz. Que sobreviver e viver são coisas diferentes, ela disse. Que eu passei a vida toda sobrevivendo dentro de uma casa grande e confortável. E que as semanas que passei aqui, com medo, com fome às vezes, sem saber o que ia acontecer amanhã, foram as primeiras semanas da minha vida em que eu me senti viva de verdade. Eu reconheci aquelas palavras, não porque eu tivesse dito, mas porque eu tinha pensado. Tinha chegado à mesma conclusão por outro caminho depois que ela foi embora, que existe uma diferença entre aguentar e viver, e que eu tinha confundido as duas coisas por tempo demais. Você veio me falar do instituto, eu disse. Vim. Me conta. E ela contou. Por horas, com aquela clareza de quem pensou muito antes de falar, com o cuidado de quem sabe que está pedindo algo grande e quer que o pedido esteja à altura do que pede. O Instituto Helena, nome que a tia Vera sugeriu e que ela resistiu por meses antes de aceitar, porque não gostava de colocar o próprio nome em coisa nenhuma, mas que no fim fazia sentido pela história.
Tinha como objetivo acolher crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, especialmente aqueles fugindo de ambientes de controle e abuso. Não orfanato, não abrigo convencional, algo diferente, um lugar de transição, de cuidado, de reconstrução. O primeiro espaço físico do Instituto precisava ser algo que não parecesse institucional, que parecesse lar, que tivesse terra, espaço, silêncio do tipo bom, ar de interior, a sensação de que o mundo tem tamanho humano e não aquela enormidade assustadora das cidades. E você pensou aqui, eu disse. Pensei aqui desde o primeiro dia que tive a ideia, ela respondeu. Nunca cogitei outro lugar. Fiquei olhando para a mesa, para a madeira velha manchada pelos anos. Para o lugar vazio à minha frente, que era o lugar onde o Marcos teria sentado se tivesse crescido, e o lugar da direita, que era o lugar de ninguém em particular e de todo mundo ao mesmo tempo. A fazenda é minha, eu disse. Não como resistência, mas como pensamento em voz alta. Continua sendo, ela disse imediatamente. Você mora aqui, cuida daqui, a fazenda é sua. O que eu estou propondo é uma parceria, um espaço construído aqui, com você no centro disso, não afastado disso. As crianças que virem precisam de alguém como você, seu Jonas. Precisam de alguém que sabe aguentar e que sabe plantar feijão e que para na beira da estrada quando vê alguém precisando de ajuda. Eu pensei em dizer que não era assim, que eu não era nada disso. Mas seria mentira e eu não sou mentiroso. Me deixa pensar, eu disse. Claro, ela disse. E não falamos mais no assunto naquela noite. Depois do jantar ficamos na varanda, no banco de madeira que meu pai fez, olhando o céu imenso do interior que não tem prédio nenhum para cortar. O céu de outubro no Maranhão tem estrelas em quantidade que cidade nenhuma consegue imaginar. São camadas e camadas de luz antiga, de coisa que aconteceu antes de qualquer um de nós existir, chegando agora nos nossos olhos como carta que demorou milênios no correio. Você sente falta daqui? Eu perguntei. Todo dia, ela disse, sem hesitar. De São Luís você sente falta? Ela pensou um pouco mais nessa. Da tia Vera, sim. Da cidade em si, não exatamente. Da estrutura que ela me deu para estudar, para construir o instituto, para ter base legal para fazer o que quero fazer, disso sinto. Mas da cidade em si, não. Eu sou de interior, seu Jonas. Fui criada numa mansão com jardim gramado e piscina aquecida, mas sou de interior. Descobri isso aqui. Trovão relinchava de vez em quando no pasto. Os grilos faziam o trabalho deles. O vento estava morno, com aquele prenúncio de chuva que eu tinha sentido mais cedo. Vai chover essa semana, eu disse. Eu sei, ela disse. Senti no caminho. Eu olhei para ela de canto. Ela sorriu sem olhar para mim, olhando para o céu. Você me ensinou a sentir, ela disse. Na manhã seguinte ela acordou cedo, antes de mim, que é coisa rara, porque eu acordo antes de clarear, desde antes de eu saber o que significa clarear. Quando desci, o fogão a lenha já estava aceso e a chaleira esquentando. Ela estava sentada na cadeira da varanda com uma caneca nas mãos, olhando o amanhecer. Me servi do café que ela tinha feito, mais forte que o meu, descobri, e melhor, e fui sentar do lado dela. O sol nasceu. Ficamos vendo juntos, em silêncio, aquele vermelho rasgando o horizonte que eu conheço faz décadas e que, de algum jeito, nunca fica repetitivo. O céu do interior tem isso. Você pode ver o mesmo amanhecer 500 vezes, e na 501ª ainda tem algo diferente. Algum tom que você não viu antes, alguma nuvem no lugar errado que muda tudo. Posso te perguntar uma coisa? Ela disse sem tirar os olhos do horizonte. Pode. O quarto onde eu fiquei é do Marcos? Eu fiquei quieto. Você nunca me contou sobre ele. Ela continuou devagar, com cuidado. Mas eu vi o nome na gaveta da mesinha, um caderninho com o nome dele. E senti que aquele quarto guardava alguém. Fiquei com a caneca nas mãos por um tempo longo.
O café estava quente, quase quente demais, e eu deixei o calor queimar um pouco os dedos, porque às vezes é mais fácil sentir o que está do lado de fora do que o que está dentro. Meu filho, eu disse. Tinha 3 anos. Ela não disse nada. Esperou. O riacho levou numa tarde de fevereiro. Eu estava no fundo da propriedade. Marlene estava no vilarejo. Ninguém estava olhando. O sol continuou nascendo. Os pássaros começaram. Quanto tempo faz? Ela perguntou. 22 anos. E o quarto ficou arrumado o tempo todo. Não era pergunta, era reconhecimento. O tipo de reconhecimento que vem de quem também passou anos guardando coisas por dentro, sem saber o que fazer com elas. Ficou? Eu disse. Por quê? Eu pensei nessa pergunta. Era uma pergunta que eu nunca tinha respondido em voz alta, nem para mim mesmo, porque as respostas que eu tinha sempre pareciam pequenas demais para a dor que estavam tentando explicar. Porque, enquanto o quarto estava arrumado, eu disse devagar, parecia que ele podia voltar. Sei que não pode. Sei que é loucura. Mas o coração não funciona no mesmo ritmo que a razão. O coração fica no lugar onde parou, e a razão vai na frente, e eles nunca andam juntos direito. Ela assentiu devagar. Meu pai guardava o quarto da minha mãe, ela disse. Ela morreu quando eu tinha 4 anos. Ele nunca deixou ninguém mudar nada lá dentro. Eu sempre achei que era amor. Depois entendi que era controle, que era a única coisa na vida dele que ele não podia controlar, a morte dela. E guardar o quarto era uma forma de fingir que podia. Eu olhei para ela. O seu é diferente, ela disse, me olhando de volta. O seu é amor. Dá para sentir a diferença. Fiquei sem palavras. Que é o estado em que me sinto mais confortável, geralmente, mas que naquele momento pesava diferente. Não como conforto, mas como coisa que precisava ser dita e que eu não estava encontrando. Você deixou eu dormir lá, ela disse. Em todos os dias que fiquei aqui, você me deixou dormir no quarto dele. Nunca tinha pensado nisso dessa forma, mas agora acho que foi a coisa mais generosa que alguém já fez por mim. Eu não disse nada. Ela tampou minha mão com a dela por um segundo. Rápido, leve, como faz quem quer dizer algo que não tem palavras, mas sabe que o gesto chega onde a fala não vai. Depois levantou e foi para a cozinha buscar mais café. Naquele dia, mais tarde, enquanto ela caminhava pela propriedade e eu consertava o portão do curral que tinha ficado pela metade, tomei uma decisão que levou tempo chegando, mas que quando chegou, parecia a coisa mais natural do mundo. Fui até o quarto do Marcos. Abri a gaveta da mesinha, peguei o caderninho com o nome dele, que eu mesmo tinha escrito anos atrás, num momento de saudade, só o nome, como se escrever fosse uma forma de invocar. Fiquei segurando por um tempo. Depois, coloquei no bolso. Não joguei fora, não ia jogar fora nunca, mas tirei do quarto e coloquei perto de mim, que era onde devia estar, não num cômodo fechado guardando ausência, mas comigo, que era de onde a saudade vinha e para onde ela pertencia. Abri a janela do quarto. A brisa de outubro entrou. O quarto não estava mais guardando nada, estava começando a receber. Ela ficou 4 dias. Naqueles 4 dias eu aprendi coisas que 5 anos de solidão não tinham me ensinado. Porque solidão ensina a aguentar, mas não ensina a receber. E receber é uma habilidade diferente, que precisa de prática e que eu tinha deixado enferrujar. Aprendi que ela tomava café sem açúcar, mas com canela, que é um hábito que pegou da tia Vera. Que acordava cedo, mas ficava parada por uns 10 minutos antes de se levantar, olhando para o teto, que ela chamou de o tempo de me lembrar de quem sou. Hábito que desenvolveu depois de anos sendo lembrada de quem o pai queria que ela fosse. Que ela sabia identificar planta do cerrado por nome científico porque tinha estudado botânica por interesse próprio, sem ninguém mandar. Que ela chorava fácil com coisa bonita,
um pôr-do-sol bom, um pássaro pousando perto, o feijão da horta que tinha crescido certo, mas segurava o choro de coisa difícil com uma determinação que eu reconhecia porque era a mesma que eu usava e que nos dois vinha do mesmo lugar, de aprender cedo que chorar na frente de alguém não era seguro. No terceiro dia choveu. Aquela primeira chuva de outubro que o interior espera com aquela mistura de alívio e tensão. Alívio porque a seca longa cansa até a terra, tensão porque a primeira chuva às vezes vem furiosa, com granizo, com vento que derruba cerca e telha. Essa veio boa, pesada, constante, sem raiva. A chuva que a terra absorve de bom grado, que enche o riacho sem transbordar, que deixa o cheiro de terra molhada, que é um dos cheiros mais honestos que eu conheço. Aquele cheiro que mistura terra e água e vida, começando de novo. Ficamos na varanda vendo chover. Seu Jonas, ela disse depois de um tempo de silêncio molhado. Eu quero te fazer a proposta de forma oficial agora, não como Helena que você ajudou há 5 anos, como fundadora do Instituto. Como alguém que pesquisou, planejou, que tem recurso e tem convicção e que escolheu este lugar por razão que vai além do sentimental. Eu olhei para ela. Ela tinha tirado um caderno do bolso. Não o caderninho do Marcos, o dela, um caderno de capa dura preta com páginas cheias de letra miúda e organizada. Abriu numa página marcada. O Instituto precisa de um espaço físico de no máximo 5 a 6 hectares, em área rural, afastado de centro urbano, mas com acesso viável a serviços básicos de saúde e educação no raio de 50 quilômetros. Precisa ter estrutura para abrigar até 12 crianças simultaneamente, com área de convivência, espaço de horta e trabalho com terra, área de animais de pequeno porte, e a presença de uma figura adulta de referência que seja constante, que conheça a terra, que não seja assistente social de escritório, mas alguém que vive o que ensina. Ela parou, me olhou. Esta fazenda tem 63 alqueires. O Instituto precisaria de 6. O restante continua sendo sua fazenda, seu gado, sua vida. Construiríamos estrutura nova, separada da sua casa, com recursos do Instituto, não do seu bolso. Você permanece dono legal de toda a propriedade. O acordo seria de uso, não de transferência. E a figura adulta de referência, eu disse, seria você, se você quiser. A chuva batia no telhado com aquele ritmo que eu conheço de cor, que tem textura diferente dependendo da intensidade. Essa estava num andante calmo, uma chuva de conversa, de decisão, não de fuga. Sou velho, eu disse. Tem 59 anos para ficar cuidando de criança, para ser referência, ela disse. Tem diferença. Não estou pedindo que você seja babá ou professor ou assistente social. Estou pedindo que você seja o que você é. Um homem que, para quando vê alguém precisando, que planta feijão do jeito certo, que fica na janela no escuro para proteger quem está dormindo, que chora na varanda depois que todo mundo dorme porque carrega coisa demais e não sabe dividir, mas divide mesmo assim quando precisa. Fiquei quieto. A chuva continuou. Essas crianças não precisam de mais gente com diploma tentando consertar o que a vida quebrou dentro delas. Ela disse, mais baixo agora, com aquela seriedade que vinha de dentro, não de argumento. Elas precisam de alguém que sabe o que é ser quebrado e que ficou de pé do mesmo jeito. Que sabe que a terra às vezes seca e às vezes transborda e que nos 2 casos você cuida dela porque é sua e porque você entende que crescimento não é linear. Você preparou esse discurso? Eu disse. Preparei. Ela admitiu sem vergonha. Faz 6 meses que estou preparando, mas é tudo verdade. Olhei para o quintal encharcado, para a horta que estava recebendo a chuva com aquela gratidão silenciosa que planta tem. Para o riacho que já dava para ouvir mais cheio lá no fundo da propriedade. Pensei no Marcos.
Pensei em quantas vezes, nos anos depois que ele foi, eu tinha acordado às 3 da manhã com aquele peso no peito e ficado olhando o teto, pensando para que servia continuar, para que servia acordar às 5 e dar água para o gado e consertar cerca e plantar feijão, se era tudo só para mim mesmo. Se no fim das contas, a fazenda e eu íamos acabar juntos sem deixar nada de nada. Pensei em Helena aparecendo na porteira, descalça, olhando para trás. Pensei em como aquele encontro, que podia não ter acontecido, que dependeu de ela ter tomado aquela estrada e não outra, de eu ter ido checar o gado naquele horário e não mais tarde, de um conjunto de acasos pequenos que juntos viraram coisa grande. Tinha mudado alguma coisa em mim que eu nem sabia que precisava ser mudada. Tá bem, eu disse. Ela fechou o caderno devagar. Tá bem como? Ela perguntou com cuidado, como quem não quer interpretar errado. Tá bem, pode fazer o instituto aqui, eu disse. Tá bem, eu fico como referência. Tá bem para tudo que você falou. Ela ficou me olhando por um segundo. Depois riu. Um riso que ela segurou por um momento e que saiu mesmo assim. Um riso de alívio e alegria que era jovem de um jeito bom, que era o riso de quem batalhou por algo e chegou. Eu sabia, ela disse. Sabia o quê? Que você ia dizer sim. Então por que ficou 6 meses preparando o discurso? Porque você merecia um discurso, ela disse. Merecia que eu chegasse aqui sabendo explicar por que estava pedindo, não só pedindo. Fiquei sem resposta para isso. A chuva foi diminuindo. Ficou uma garoa fina, daquelas que molham mais que parece, e o cheiro de terra úmida foi tomando conta de tudo. A varanda, a sala, o quintal, o mundo inteiro ao redor da Boa Esperança. Posso te perguntar uma coisa agora? Eu disse. Pode sempre. Quando você apareceu na porteira há 5 anos, você sabia que ia parar aqui especificamente ou foi acaso? Ela pensou. Não sabia, ela disse. Estava andando há 2 dias, de carona em carona, e o último motorista me deixou na estrada antes da curva ali. Disse que o vilarejo era 30 quilômetros para frente e que tinha uma fazenda no caminho se eu precisasse de água. Eu estava exausta. Entrei na primeira porteira que vi. Acaso então? Eu não sei mais se acredito em acaso, ela disse. Depois de tudo que aconteceu, depois de ver o que veio depois, não sei se foi acaso ou se foi o único jeito que as coisas podiam ter sido. Fiquei pensando nisso. O feijão que a gente plantou, eu disse. Deu bem naquele ano. Deu, ela disse sorrindo. Planta feijão torto não vinga, eu disse. Plantamos certo e deu. Ela entendeu o que eu estava dizendo além do que estava dizendo. Deu, ela repetiu mais devagar. As obras começaram em janeiro. Eu nunca tinha visto construção acontecer de perto desse jeito. Não a reforma pequena que faz aqui e ali quando o dinheiro deixa, mas construção de verdade, com fundação, com planta, com engenheiro que vinha do vilarejo 3 vezes por semana e que olhava para minha terra com o respeito de quem entende que o chão tem memória. Helena veio acompanhar o início das obras e ficou 2 semanas. A tia Vera veio junto, aquela mulher pequena e brava que eu finalmente conheci em pessoa, que tinha olhos espertos e o jeito direto de falar de quem não tem tempo a perder com rodeio. A tia Vera me apertou a mão com força na primeira vez que nos encontramos e me disse, você é o homem que salvou minha sobrinha. Ela mesma se salvou, eu disse. A tia Vera me olhou com aquele olhar de quem está avaliando se você está sendo modesto ou honesto. As 2 coisas podem ser verdade ao mesmo tempo, ela disse. Gostei dela imediatamente. A construção era num pedaço de terra que ficava a 300 metros da minha casa. Distância suficiente para ter privacidade, perto o suficiente para ser alcançável. 3 chalés de taipa modernizada, uma sala de convivência grande com cozinha aberta, um galpão que serviria de espaço de trabalho e de aprendizado. Horta expandida, 5 vezes o tamanho da minha.
Espaço para galinhas, para cabras, possivelmente para 1 ou 2 porcos. Tudo feito com material local, com trabalhadores do vilarejo que Helena contratou diretamente. Homens que eu conhecia de vista, alguns que eu conhecia de nome, que chegavam cedo e trabalhavam bem e que pareciam entender, sem precisar que ninguém explicasse, que estavam construindo alguma coisa que importava. Eu ajudava quando podia. Não na construção em si, não sou pedreiro, não sou carpinteiro, tenho habilidade de remendo e não de levantamento, mas ficava por perto, levava água, respondia perguntas sobre a terra, sobre onde o riacho podia encher na época de chuva, onde o sol batia mais forte no verão, onde o vento era mais frio no inverno de junho, e ficava observando como a terra ia recebendo a construção. Como o cerrado ao redor não se afastava, não rejeitava, mas parecia, ao contrário, fechar um pouco mais os braços em volta do que estava sendo construído. As árvores do quintal estendendo a sombra, os pássaros voltando para seus galhos habituais, depois do barulho da obra, como se soubessem que aquilo ia passar e que o que ficasse depois ia ser bom. Terra tem memória. Eu acredito nisso. E aquela terra tinha memória de dor, de Marcos, de Marlene, de anos de solidão e de silêncio pesado demais. Mas tinha também memória de cuidado, de mãos que trabalharam sem desistir, de um homem que ficou quando podia ter ido embora, e agora ia ter memória de outra coisa, de vida chegando. As primeiras crianças chegaram em abril, 3 delas, Yasmin, 8 anos, cabelo crespo e olhos desconfiados de quem aprendeu cedo que os adultos mudam de ideia. Davi, 10 anos, magro, com um jeito quieto de se mover, que era diferente do meu quieto. O meu era paz, o dele era cautela, era o silêncio de quem está sempre pronto para correr. E Gabriel, 14 anos, o mais velho do primeiro grupo, que chegou com os braços cruzados e um olhar que dizia claramente que não precisava de nada de ninguém obrigado. Eu reconheci os 3 imediatamente. Não pelos rostos, mas pela postura. Pelo jeito de entrar num espaço novo, olhando as saídas antes de olhar o que tem dentro. Pelo jeito de comer. Rápido, como quem não tem certeza de que vai ter mais. Pelo jeito de dormir. Leve, qualquer barulho acorda, que é o sono de gente que passou tempo em lugar onde barulho significava perigo. Era o jeito da Helena quando ela apareceu na porteira. Era, de alguma forma, meu jeito também. Porque eu aprendi cedo com meu pai que o mundo não era generoso e que a cautela era virtude. E passei 40 anos sendo cauteloso de um jeito que às vezes parecia com o deles, olhando as saídas, não abrindo muito, segurando o que sentia porque sentir muito em público era arriscado. A diferença era que eu tinha aprendido isso de pobreza e dureza e perda. Eles tinham aprendido de coisa pior. Os primeiros dias foram de adaptação que ninguém forçou. Helena e 2 assistentes sociais do instituto, mulheres jovens, sérias, preparadas, ficaram nos chalés com as crianças. Eu continuei minha rotina normal, deliberadamente normal, porque Helena me pediu isso. Não force contato, ela disse. Deixa eles virem quando quiserem. Você vai estar aqui fazendo o que faz e eles vão ver. E quando estiverem prontos, vão chegar. Eu continuei acordando às 5, dando água para o gado, consertando o que quebrava, trabalhando na horta, caminhando pela propriedade com o trovão. O Davi foi o primeiro. Apareceu na beira do curral numa manhã de quinta-feira, de longe, como faz quem quer ver sem ser visto. Eu fingi não notar por um tempo. Depois, sem olhar direto para ele, falei no tom de quem está pensando em voz alta. Esse portão trava torto. Preciso de alguém que segure do lado de fora enquanto eu ajusto a dobradiça por dentro. Silêncio. Depois, passos. Ele apareceu do lado de fora do portão, pegou na madeira, esperou. Ajustei a dobradiça. O portão fechou certo pela primeira vez em semanas. Obrigado, eu disse sem fazer cerimônia. Ele não disse nada, mas voltou no dia seguinte. E no dia depois. Gabriel demorou mais, 2 semanas. Quando apareceu,
Apareceu com aquele jeito de quem está fazendo um favor e não pedindo coisa nenhuma. Chegou onde eu estava capinando a horta, pegou uma enxada sem pedir, começou a capinar do lado. Trabalhamos em silêncio por 1 hora. Antes de ir embora, ele disse: "Feijão tá torto." "Tá", eu concordei. "Você sabe plantar?" Ele não respondeu, mas na manhã seguinte estava de volta, enxada na mão, esperando. Yasmin foi a última e a mais difícil, não porque ela fosse difícil, mas porque ela era cautelosa de um jeito específico de criança que aprendeu que adultos que se aproximam querem algo. Ela observava de longe, com aqueles olhos grandes e atentos, por dias e dias. O que a fez chegar foi o trovão. Ela estava na cerca do pasto, olhando o cavalo de longe, com aquele fascínio contido de quem quer muito, mas não sabe se pode. Eu estava limpando o curral quando vi. Larguei o que estava fazendo, fui até o pasto, chamei o trovão, que veio com aquele passo preguiçoso habitual. Levei o trovão até perto da cerca. Fiquei de costas para ela, fingindo ajustar o cabresto. Depois de um tempo, ouvi o barulho de um passo hesitante. Depois outro. Ela colocou a mão entre as ripas da cerca. O trovão olhou. Bufou levemente. Aproximou o focinho. Ouvi ela respirar fundo de surpresa e alegria juntos. Não me virei. Fiquei limpando o cabresto que já estava limpo, dando a ela o tempo de que precisava. Os meses que se seguiram foram os mais cheios da minha vida adulta. Não cheios de barulho. A fazenda não virou lugar barulhento, que não era o objetivo, mas cheios de presença, de movimento que tinha sentido, de acordar de manhã e saber que o dia ia ter mais do que eu esperava. Davi aprendeu a plantar feijão certo antes mesmo do Gabriel. Tinha um jeito com terra que parecia instintivo. Joelhava no chão, mexia na terra com os dedos antes de plantar, como se estivesse conversando com ela. Perguntei uma vez de onde vinha aquilo, e ele disse devagar que a avó tinha horta. "A avó ainda é viva?" perguntei. "Não sei", ele disse. E não perguntei mais. Gabriel tinha raiva. Uma raiva velha e justa, do tipo que não some com conversa de assistente social e que eu não tentei curar, porque raiva justa não é doença, é resposta sensata ao que aconteceu. O que eu fiz foi dar a ela um lugar para ir. Trabalho físico, esforço real, resultado visível. Ele capinava, plantava, consertava, carregava, construía e depois ficava olhando para o que tinha feito com aquela expressão que eu conhecia de dentro para fora. A expressão de quem descobriu que é capaz. Yasmin e o trovão viraram parceria que eu nunca esperava. Ela aprendeu a escovar, a alimentar, a andar a cavalo com aquela leveza de quem nunca teve medo de animal na vida, só de gente. O trovão, com toda a sua velhice e impaciência, tinha uma paciência específica com ela que me surpreendeu. Ficava parado o tempo que ela precisava, andava no passo que ela pedia. Uma tarde, mais ou menos 2 meses depois que eles chegaram, eu estava no banco da varanda depois do almoço, no meu descanso de 15 minutos que as costas exigem, quando os 3 apareceram no quintal juntos. Davi com a enxada no ombro voltando da horta, Gabriel com a camisa suja de terra do trabalho da manhã e Yasmin descendo do trovão com a ajuda de Gabriel. Estavam rindo de algo. Não sei do que. Não ouvi. Mas eram os 3 rindo juntos no quintal da Boa Esperança, com o sol de agosto dourado neles, com a terra vermelha em volta. Eu fiquei no banco, quieto, e senti uma coisa que não sabia mais se era capaz de sentir. Plenitude. Não felicidade do tipo fácil e superficial. Não alívio. Plenitude. Aquela sensação de que o espaço que você ocupa no mundo está sendo bem utilizado, de que existe alguma razão que faz sentido para você estar exatamente onde está fazendo exatamente o que está fazendo. Pensei no Marcos, pensei que se ele tivesse crescido, ele teria hoje a idade do Gabriel, e que de algum modo impossível de explicar, não de substituição, que nada substitui nada, mas de contínuo, de algo que não acabou, mas mudou de forma.
Havia naqueles 3 crianças no quintal alguma coisa que era prosseguimento. Vida seguindo onde parecia ter parado. Não disse isso para ninguém. Algumas coisas são para ficar na varanda, no banco que meu pai fez, olhando o quintal. Ela voltava uma vez por mês, às vezes mais. Cada visita era diferente, às vezes curta, 2 dias de trabalho, reuniões com as assistentes sociais, acompanhamento das crianças, papelada do instituto, às vezes mais longa, quando ela precisava respirar de São Luís e da estrutura da cidade e de tudo que a vida de fundadora de instituto exigia. Nessas visitas mais longas, ela voltava a ser a menina que tinha plantado feijão de joelhos na terra. Não literalmente. Ela tinha 19 anos, quase 20, era jovem mulher construindo coisa séria no mundo. Mas havia um jeito específico que ela tinha aqui, que não tinha em foto nenhuma que eu via, em descrição nenhuma que as assistentes davam de como ela era em São Luís. Um relaxamento que começava nos ombros quando ela entrava pela porteira e ia descendo até os pés, como se a fazenda tivesse a pressão certa de chão que o resto do mundo não tinha. Às vezes, encontrávamos os 2 na varanda depois que as crianças dormiam. Eram as conversas mais honestas que eu já tive na vida. Não porque eu de repente me tornei homem de conversa, continuei não sendo. Mas havia entre nós uma linguagem de silêncio compartilhado que permitia que as palavras que vinham fossem as certas, sem rodeio e sem enfeite. Ela me contava do pai, que estava respondendo a processo, que provavelmente ia perder as fazendas menores, que tinha tentado entrar em contato através de advogados, que ela não tinha respondido, que talvez um dia respondesse, não por ele, mas por ela mesma, porque carregar ódio pesava e ela tinha coisas demais importantes para carregar no lugar do ódio. Eu ouvia sem dar opinião, não porque não tinha, mas porque era dela aquilo, não meu. E a sabedoria de calar é a mais difícil de aprender e a mais necessária de aplicar. Ela me perguntava sobre as crianças, sobre como eu as via, o que notava, o que preocupava, o que alegrava. Eu contava com a precisão de quem observa, mas não analisa demais, que é como me ensinaram a olhar para a terra, para o gado, para o tempo. Você olha, você nota, você não inventa o que não está lá. Davi está desconfiando menos, eu dizia. Ainda olha a saída quando entra em lugar novo, mas já olha também o que tem dentro. Gabriel brigou hoje com o instrutor de educação física que o instituto mandou, ela dizia. Brigou por quê? O instrutor disse que ele estava fazendo errado. Tava? Não. Então Gabriel estava certo de brigar. Ela me olhava. É assim que você pensa? Penso que raiva de injustiça não é raiva ruim, eu dizia. Raiva ruim é a que não tem razão. Raiva de quando alguém está errado sobre você, essa é informação. É ele dizendo que sabe quem é e que não vai aceitar que digam diferente. Isso é saúde, não problema. Ela escrevia no caderninho dela às vezes depois dessas conversas. O que você está escrevendo? Perguntei uma vez. O que você diz? Ela respondeu sem cerimônia. Você pensa as coisas de um jeito que eu nunca aprendi na faculdade. Nunca fui à faculdade. Eu sei. Por isso, em fevereiro fui até o riacho. Não era incomum. E às vezes checar o nível da água, ver se a erosão da margem estava avançando, observar o movimento do riacho que muda conforme a chuva muda. Mas aquele fevereiro específico, eu fui com outro motivo que levei tempo admitindo para mim mesmo. Era o aniversário de morte do Marcos. Nunca tinha ido ao riacho nessa data. Evitava. Passava os 24 anos de fevereiro, como se o mês inteiro fosse terreno minado, fazendo a rotina com aquela rigidez de quem segura alguma coisa muito pesada e sabe que se vacilar 1 centímetro vai cair tudo. Mas naquele ano fui. Não sei explicar por que exatamente. Talvez porque as coisas que tinham acontecido na fazenda, Helena, as crianças, a construção, as conversas de varanda, o quarto do Marcos com a janela aberta, tinham feito alguma coisa em mim que eu não tinha nomeado ainda, mas que me deixava diferente de como eu estava antes,
menos tenso num lugar específico do peito, menos guardado em volta de certas coisas. O riacho em fevereiro estava cheio, água escura e rápida, barulho de correnteza, o verde das margens exuberante com as chuvas recentes. Sentei numa pedra na margem. Fiquei ali por um tempo que não sei quanto. Pensei no Marcos com aquela abertura que eu nunca tinha conseguido antes, não evitando a dor, mas deixando ela vir sem tentar segurar. Pensei nele como criança real, com vontades reais, com a existência breve, mas completa que ele teve. Pensei em como ele provavelmente teria amado o trovão, em como provavelmente teria brigado com Gabriel e virado amigo depois, que é como o menino faz. Em como provavelmente teria aquele jeito quieto de Davi com a terra, porque era filho meu e eu nunca fui de barulho. Pensei em Marlene, e por primeira vez em muito tempo, pensei nela sem a mistura de mágoa e alívio que sempre vinha junto. Pensei nela com algo mais parecido, com gratidão simples, por ter ficado os anos que ficou, por ter tentado do jeito que tentou, por ter ido embora quando entendeu que ficar ia destruir as duas partes. Que partir pode ser, às vezes, o ato de amor mais honesto disponível. Fiquei olhando o riacho. O barulho da água tinha aquela constância que não julga, não exige, não pergunta, só segue, como a água sabe fazer, em volta de pedra, por baixo de raiz, procurando o nível que precisa. Tirei o caderninho do bolso. O caderninho com o nome do Marcos. Abri na página em branco, peguei o lápis que sempre carrego no bolso da camisa, hábito de anotar medida de cerca, quantidade de ração. Escrevi: Marcos, seu pai aprendeu tarde, mas aprendeu. Vai bem onde você estiver. Fechei o caderninho, guardei no bolso, levantei da pedra. O riacho continuou correndo. É outubro de novo. 1 ano passou desde que a caminhonete branca parou na porteira. 2 anos desde que as obras começaram. A construção dos chalés está acabada e mais 2 grupos de crianças chegaram. 5 no total agora, com idades entre 7 e 15 anos, cada um trazendo a bagagem específica do que a vida jogou neles antes de chegarem aqui. Acordei às 5 como sempre. Chinelo no cimento frio, café no fogão a lenha, pão do dia anterior, que às vezes está duro e eu como assim mesmo. Mas antes de ir para o curral, fui até a janela da cozinha e olhei para o quintal. Davi já estava na horta. 6 horas da manhã, sol acabando de nascer, e ele estava de joelhos na terra vermelha, com as mãos no chão, fazendo aquela coisa dele de conversar com a terra antes de plantar. Gabriel estava chegando pela trilha que leva do chalé à casa principal, camisa já suja de alguma coisa. Provavelmente do galpão, onde ele passou a ter o hábito de ir cedo verificar as ferramentas e deixar tudo organizado sem que ninguém tivesse pedido. Yasmin estava no pasto, encostada na cerca, e o trovão estava do lado de dentro com o focinho encostado na madeira. Os dois no ritual deles de todo dia, que eu nunca interfiro porque é deles e não precisa de mim. Olhei para esse quadro, para essa terra vermelha que meu avô nomeou Boa Esperança, com uma esperança que demorou décadas para mostrar que era real. Pensei em todas as coisas que eu precisava que acontecessem para que esse outubro, essa manhã, esse quintal existissem. Nas perdas que pareciam apenas perdas e que eram também aberturas, espaços deixados por coisas que foram que permitiram que coisas novas chegassem. No Marcos, que foi, e no espaço que deixou que eu nunca preenchi com outra coisa, mas que, de alguma forma, ficou disponível para receber o que a vida trouxe depois. Na Marlene, que foi, e em como a solidão que ficou foi dura e necessária e acabou me ensinando a valorizar presença de um jeito que só aprende quem ficou tempo demais sem ela. Na Helena, que apareceu descalça na porteira olhando para trás e que trouxe consigo, sem saber, o início de tudo isso. No meu pai, que me ensinou a aguentar, que não é suficiente. Aprendi isso, que aguentar é começo, não fim, que depois de aguentar você precisa abrir.
E depois de abrir, você precisa receber. E depois de receber, você precisa dar. E é nessa sequência, aguentar, abrir, receber, dar, que uma vida vai se tornando o que precisa ser. Aprendi tarde, mas não tarde demais. Tomei o café, comi o pão duro, peguei o chapéu, coloquei na cabeça, saí pela porta da frente. Davi me viu saindo e levantou a mão num aceno. Eu levantei a mão de volta. Gabriel passou por mim e disse, bom dia, seu Jonas, com aquele jeito seco de quem não desperdiça a palavra, mas escolhe usar quando quer, que é um jeito que eu entendo e respeito. Yasmin, longe no pasto, não me viu. E estava conversando com o trovão da forma que ela tem, com a mão no focinho dele e a testa encostada na testa dele, em silêncio, como quem troca coisa que não precisa de idioma. Fui pro curral. A porteira que o Davi me ajudou a consertar abriu e fechou certo, como toda manhã desde aquele primeiro dia. O sol nasceu torto, como sempre, vermelho rasgando o horizonte do Maranhão de outubro. E eu fui trabalhar, que é o que sei fazer, que é descobrir tarde, mas descobri apenas o começo.